Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Bom Dia Entrevista. Hoje recebendo o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, a liderança maior da suinocultura gaúcha, Valdecir Folador. É uma satisfação tê-lo amigo conosco. Boa noite, Salos. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui contigo, com todos que acompanham aqui o trabalho de vocês e falar um pouquinho da atividade suinocultura, dos desafios, do momento que o setor vem atravessando agora. Então, acho que a gente aqui tem condições de discorrer um pouco sobre o assunto e atualizar o pessoal da situação atual da suinocultura e dos produtores também. Pois é, presidente. Então, considerando isto, nós temos hoje um mercado externo que não está comprando como a gente esperava, embora nós estejamos produzindo para tanto, e o mercado interno também não consome naquela velocidade que se quer, por uma série de fatores. Como o produtor pode equilibrar a sua atividade em meio a este cenário? Olha, Salos, na verdade, se nós pegar e fizer uma análise do mercado externo, primeiro, como tu coloca, o mercado externo em si, se nós pegar principalmente a partir do segundo semestre de 2019, ele até foi muito bom. Nós não podemos nos queixar em relação a valores e volumes exportados até o início do segundo semestre de 2021. Nós tivemos aí o mercado chinês com grande volume que importou nesse período, e outros países também aumentaram sua importação, mas principalmente China, Hong Kong, pelo problema de peste suína africana que eles passaram e ainda continuam tendo lá naqueles países, mas eles conseguiram sanear um pouco o problema deles na questão dessa enfermidade. Então, a demanda e a necessidade deles de importação de carne suína tem caído nos últimos meses, e feito com que, não que eles diminuíssem o volume, a tonelagem de carne importada, mas sim eles vieram negociando o melhor preço, querendo pagar menos e querendo levar o mesmo volume. Até a primeira estatística, o primeiro movimento que nós olhamos aqui agora no mês de janeiro de 22, as preliminares demonstram que nós vamos exportar maior volume de carne suína nesse janeiro de 22 do que 21 e 20 também. Mas só que com um valor muito menor. Lá em janeiro de 20, por exemplo, uma tonelada de carne suína era embarcada e entregue lá nos portos chineses a $2.500, $2.800 a tonelada. Nós estamos falando também de um dólar a quase R$5 à época. Hoje nós estamos falando de um valor de uma tonelada de carne suína posta lá nos portos da China a pouco mais de $1.800, $1.900 a tonelada. Então, o valor que eles estão ofertando, ele mal paga a conta ou o exportador acaba se obrigando a vender, se obrigando a embarcar o volume de carne, porque o nosso mercado interno não tem condições de absorver toda essa oferta, por questões de que nós tivemos um crescimento muito grande na produção de suíno nos últimos 5 anos. Nós chegamos a um crescimento de mais de 30%. Então, mesmo também, Salos, que o mercado interno ele está com potencial de consumo, nós estamos crescendo o nosso consumo per capita aqui internamente. 2021, nós estamos batendo aí em torno de 18 quilos per capita de carne suína. Em 2010 era cerca de 13. Em 2010, o consumo per capita girava em torno de 13,5 quilos. Então, o mercado interno também tem se transformado num grande consumidor de carne suína. Ela tem entrado muito mais nos lares, na mesa, no cardápio do consumidor brasileiro. E isso tudo, por que ainda a suinocultura não flui? Nós estamos aqui num janeiro difícil, preços baixos, produtor reclamando, perdendo dinheiro. Por quê? Porque nós temos um preço muito baixo na exportação. Um mercado interno que, mesmo consumindo, também paga um preço baixo, porque o poder aquisitivo da população, pelas questões todas de pandemia, questão 30% econômica... foi a média de perda de renda com a pandemia. Exatamente. Então, isso tudo faz com que nós temos que ofertar um produto com valor menor e, do outro lado, nós temos uma produção que cresceu. Então, nós estamos com excedente de oferta de produção. Como é que equilibra isso? Como é que equilibra isso? Se você tem mercado para 10 quilos de carne, se você quer ganhar dinheiro, você tem que produzir 9,8. Nós não podemos ter um mercado para 10 e produzir 12, que é o que nós estamos fazendo hoje na suinocultura.
Outro fator que nos pegou em cheio nesse período, vamos dizer assim, a tempestade perfeita. Nós temos aí 3 quebras de safra de milho. A safra 2021 no Rio Grande do Sul, que nós perdemos 60% da safra de milho. Agora, essa seca, a safra 21-22, a safra de milho no nosso estado está quebrando mais de 70%. Então, nós saímos de um preço de milho lá no primeiro semestre de 2020 de R$ 40, R$ 45 reais na média, para hoje pagando R$ 102, R$ 105 reais uma saca de milho. Nós tivemos a quebra de safra de produção do Centro-Oeste, a safra 21, Salos e quem nos acompanha aqui, que grande parte da segunda safra do Centro-Oeste ela é maior que a safra de verão do sul do Brasil. Então, o Mato Grosso do Sul, o Paraná, sofreu com estiagem também em 2021, ali no período de fevereiro a julho, que é o período da safra que eles plantam e colhem lá em agosto. Quebrou a safra lá também. Então, isso tudo fez com que nós tivéssemos uma menor oferta de milho no mercado brasileiro inteiro, e os preços se mantiveram em alta, tanto é que agravando ainda mais com essa seca que pegou o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná em cheio. Considerando, então, que é uma crise que é nacional, né, com Sim. fatos, enfim, mais graves em alguns lugares, o senhor esteve no dia 2 de fevereiro participando do encontro da Associação Brasileira com a ministra da Agricultura, enfim. O que saiu de lá? O produtor tem boas notícias, tem algo a comemorar? Olha, Salo, nós levamos toda essa demanda para a ministra, passamos a ela toda essa dificuldade, esse cenário, o que está acontecendo com a suinocultura, enfim, todos esses aspectos que eu acabei de mencionar aqui. O que nós pedimos, basicamente, ao Ministério da Agricultura, que são questões possíveis e factíveis por parte do governo? Prorrogação das dívidas dos produtores, parcelas de custeios e investimentos que estão para vencer, os que estão vencidos, nesse período agora. Pedimos ao Ministério que trabalhe uma linha de crédito específica chamada retenção de matrizes, que é uma linha para o produtor fazer um capital de giro, com um prazo de 2 ou 3 anos para devolver esse dinheiro, que é onde com esse dinheiro ele financia o plantel de matrizes que ele tem, para ele poder comprar alimentação, enfim, continuar seguindo com a produção dele, porque daqui a pouco o mercado vai se ajustar. Também solicitamos ao governo que retire ou mantenha a isenção do PIS/COFINS para a importação de milho dos países do Mercosul, para que quem queira importar milho, principalmente as empresas que estão fora do sistema drawback, o que é isso? A empresa que é exportadora de carne suína, ela já é isenta desse tributo federal. O governo do estado, nós fizemos o pedido para que ele mantivesse isento o ICMS que ele nos deu lá em agosto do ano passado, para essas mesmas operações aqui dos países do Mercosul. O governo do estado prontamente nos atendeu. No dia 20 de dezembro, nós recebemos o comunicado do governo do estado que ele vai manter a isenção de ICMS para importar milho da Argentina, do Paraguai, enfim, até o final de 2022, a isenção de ICM. O PIS/COFINS vence agora em isenção agora em março. A notícia que nós tivemos ontem é de que o governo está trabalhando e provavelmente, quase 100% de certeza, ele vai manter essa isenção de PIS/COFINS também, para tentar dar uma condição de quem precisa importar milho, tem condições de importar milho desses países, e ele seja mais vantajoso, para que ele possa importar e ter algo de diferente aí para poder passar esse momento de dificuldade. Mas em relação a essa série de pleitos que vocês encaminharam ao Ministério, eles já acenaram com alguma resposta? O Ministério está trabalhando, porque o Ministério da Agricultura recebe as demandas e ele precisa trabalhar isso com o Ministério da Economia, Casa Civil, então tem todo um processo interno de governo que precisa ser seguido. Agora, no próximo dia 26, já o nosso presidente da Associação Brasileira, o Marcelo, vai estar se reunindo com o ministro da Economia, vai estar com o Paulo Guedes, justamente para levar a ele, relatar a ele toda a problemática, e inclusive está para ser marcada uma agenda agora na próxima semana com o ministro da Casa Civil, justamente para poder levar toda essa situação para que o Ministério, os pedidos, os pleitos do Ministério da Agricultura, Salos, eles sejam atendidos, sejam alcançados ao produtor como medidas paliativas para que o produtor possa ter um período aí, possa ter fôlego para passar esse momento difícil. Presidente, o senhor está desde 2005 na presidência da Exsurs.
temos eleição em março e o senhor é o nome, me parece, a única chapa inscrita é a sua, ou seja, o senhor será reconduzido para mais um período, completando ao final 20 anos no Axurs, depois a gente imagina, e aí vem a pergunta, que o senhor vai ser alçado à presidência da Associação Nacional, Associação Brasileira. É por aí, e sendo por aí, o senhor já não participa dessa conversa com o Guedes também ou não? Olha, Salos, realmente agora dia 2 de março nós temos eleições na Axurs e o prazo de inscrição de chapa se encerrou no dia 31 de janeiro, conforme estatuto e norma eleitoral que a Axurs tem estabelecida. Tivemos a inscrição de chapa única, então deveremos estar elegendo aí toda a nominata e todos os membros do conselho, vice-presidentes que até agora estão conosco, continuarão conosco, 2 nomes novos somente foram substituídos. Em relação à Associação Brasileira, há esse movimento, há essa conversação. Então, vamos ver daqui a 3 anos como é que vai ser, né, Salos? Sabe que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então, existe a possibilidade, existe o convite por parte do atual presidente e de membros do Conselho da Associação Brasileira também, para que a gente aceite esse desafio e assuma esse desafio de, quem sabe, conduzir a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que é uma entidade que vai estar completando 70 anos em 2025. A Axurs completa 50 anos nesse ano, agora em novembro. Então, são entidades que têm uma história, têm trabalho, tem muita coisa feita em prol da cadeia da suinocultura, em nome do produtor e da cadeia como um todo, porque tem coisas que nós trabalhamos junto com a cadeia, somos muito parceiros das entidades da indústria, que são demandas que elas são necessárias para esses 2 elos. Então, vamos trabalhar nisso e nessa conversa com o Paulo Guedes, aí, a princípio, nós não estamos incluídos em participar, porque essas questões de coronavírus e pandemia, as coisas são muito restritas, tanto é que na audiência com a ministra, nós estávamos apenas em 5 na sala com a ministra, e o restante das associações estaduais, todas entraram via online. Então, naquela reunião, nós estávamos 5 presentes lá na sala. Mas na tela, do outro lado, tinha mais de 40 pessoas, representantes da suinocultura brasileira de todos os estados. Então, foi uma reunião bastante intensa, uma reunião muito participativa. Então, acho que o trabalho está sendo feito, Salos, as entidades... Eu sei que o anseio do produtor ele é maior, o produtor gostaria de uma resposta, de uma solução para o problema, mas a crise ela é uma crise de mercado, e a solução da crise ela é mercadológica. E, infelizmente, que nem eu falei anteriormente, Salos, nós entramos numa situação, estamos exportando os volumes excelentes, mercado interno está consumindo bem, mas os preços que o importador e o mercado interno estão dispostos a pagar, não paga a conta do custo de produção. E juntou 3 quebras de safra de milho, que elevou o custo lá em cima. Saímos do milho de 45 para 100. Saímos de 1 quilo, do valor da tonelada de farelo de soja de R$ 1.300, R$ 1.500 a tonelada para R$ 2.900. Então, o custo de produção saiu lá em 2000, até o início do segundo semestre de 2020, Salos, nós saímos de um custo de produção de R$ 4,80 para fazer 1 quilo de suínos. Hoje, esse mesmo quilo de suínos, nós estamos gastando R$ 8,00 para fazer. Então, mudou demais, foi um cenário assim que trouxe todos esses desafios e, infelizmente, a produção, infelizmente não. Felizmente, a produção cresceu, a demanda cresceu, só que a produção cresceu mais, e nós temos hoje sobra de mercadoria, de carne no mercado, uma produção maior do que a demanda que nós temos, tanto externa quanto interna. E, diante disso, o presidente, uma observação apenas, o presidente da Associação Brasileira, ele estima que a gente pode chegar a 22 quilos de carne suína por pessoa, fortalecendo o mercado interno. Essa é a primeira observação que eu gostaria de ver, se o senhor concorda com isso. E segundo ponto, para frente, o senhor está otimista para 22, 23 em relação à suinocultura? Olha, Sala, o potencial de consumo no mercado interno, sem dúvida alguma, ele existe. Até agora, na última quarta-feira, nós tivemos uma reunião da cadeia produtiva da suinocultura, onde reuniu atacado, varejo, a ABPA, que é a Associação Brasileira da Indústria Exportadora,
a BCS e todas as entidades nacionais, onde que todos esses elos da cadeia produtiva, cada um colocou as suas questões. O próprio atacado e o varejo estão muito nossos parceiros. Nunca se conseguiu durante a história... Estão vendendo, né? Nunca se conseguiu na história de todos os setores da produção ter o atacado e o varejo como nossos parceiros. E o que o atacado e o varejo diz hoje? Olha, nós estamos aí para ajudar, nós não vamos vender mais caro, não vamos aumentar preço e nem vamos pedir para nos vender mais barato, para nós vender ainda mais barato lá na gôndola. Nós somos parceiros para ajudar vocês a vender, nós vamos manter os nossos preços nos atuais patamares, vamos tentar comprar pelos preços que nós estamos comprando e estimular o consumo junto ao consumidor, porque nos interessa vender mais. Não nos interessa, nesse momento, querer botar mais preço, porque nós não vamos vender mais. Então, nós precisamos vender volume, porque vendendo volume, vendendo escala, melhora também para nós a nossa condição interna. Então, nós somos parceiros da cadeia produtiva, queremos participar com vocês, estamos juntos com vocês. Então, olha, foi uma reunião excelente. Eu acredito que em pouco tempo aí a gente vai, aos poucos, enxugar esse mercado. O que eu vejo de cenário, Salos? Eu vejo que, para esse primeiro semestre, se não acontecer nenhum milagre, infelizmente, não temos muitas perspectivas boas para o mercado, não. A exportação vai continuar embarcando volumes. O que a BPA diz, que é a Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora, que os volumes devem continuar sendo bons em tonelagem, vai ser que nem janeiro está sendo superior a janeiro do ano passado, mas o problema vai ser o valor conseguido pelo produto, o preço que nós vamos receber. E o mercado interno também não tem aquele potencial de preço para pagar o suficiente para nós cobrir os R$8 que nos custa um quilo de suíno. Então, assim... Vai ficar gente pelo caminho, então. Como produtor, porque eu também sou produtor, temos granja aqui, junto com a família, enfim, a gente vive da suinocultura. Como produtor e como presidente da entidade, representante dos produtores, Salos, eu tenho uma preocupação bastante grande. O cenário para o primeiro semestre é complexo. O custo de produção não vai retroceder 1 milímetro. A tendência é que nós tenhamos só escalada de custo de produção. E preço do suíno também, por enquanto, nada indica que vai ter algo que vai fazer o preço subir para chegar próximo ao custo de produção. Nesse momento, não se visualiza absolutamente nada. Tá, mas me dá uma notícia boa para o segundo semestre, então. Segundo semestre, a notícia que você tem é que a exportação continua mantendo os ritmos, os volumes. Deveremos exportar nesse ano um pouco mais que foi 2021, previsões da BPA, a indústria exportadora. Agora, em questão de preços e de valores, não se tem nada assim hoje que se possa visualizar. Temos também um acordo com a Rússia. Ela foi noticiada agora no final do ano passado e agora início de janeiro, que a Rússia ia abrir uma cota de 100 mil toneladas para o Brasil exportar para lá. Depois de 3 anos, praticamente, a Rússia não importando mais nem 1 quilo de carne suína, que nos anos anteriores, até 2018, a Rússia sempre foi o nosso principal cliente. Saiu do mercado, parou de comprar totalmente. Segundo semestre de 19, a China veio com tudo, comprou tudo. Agora está desacelerando. Então, nós temos essa notícia da Rússia. Agora, ainda os negócios não aconteceram. As primeiras notícias, as primeiras informações que eu tive em conversa com a indústria exportadora é que a Rússia veio oferecendo um valor muito baixo. Eles até querem comprar, até irão comprar, mas o valor pequenininho, um valor que não fecha a conta. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Temos agora a visita do presidente, da ministra, estão indo para a Rússia agora, dia 15, 16. Então, é possível que talvez nessa visita... Eles estão levando o suinocultor na mala junto ou não? Sim, está indo. O presidente da BPA, o Ricardo Santin, está indo junto com o Ministério da Agricultura, vai participar das reuniões bilaterais, as reuniões comerciais com os parceiros comerciais. Então, nós esperamos que essa visita possa render para o nosso setor. Porque, Salos e todos que nos acompanham aqui, o Brasil é um grande importador de matérias-primas da Rússia para a agricultura.
Até eu disse para a ministra, ministra, agora a senhora vai para a Rússia, vai lá e compra adubo, compra ureia, compra tudo que a senhora puder deles e só diz, a contrapartida é vocês levar embora mais carne de porco, né? Então, o mercado internacional, ele é complexo, ele é uma guerra, como se diz, Salos. Então, o produtor, infelizmente, Salos, eu tenho que te dizer e dizer aqui quem nos assiste, quem nos acompanha, alguns produtores vão ficar pelo caminho. Isso é triste, é ruim dizer isso, mas eu não posso deixar de dizer, alguns produtores que não estão estruturados, preparados, estão colocados com a sua produção de uma forma firme, com algum parceiro firme que vai absorver a sua produção, alguns, infelizmente, vão ficar pelo caminho. Mas é o mercado, né? E É uma vale para a situação de suinocultura e mercado. vale para tudo. Considerando que a suinocultura tem sempre. Exatamente. A suinocultura ela é cíclica, né? Salo, eu sou produtor, a minha família, meu pai é suinocultor da vida toda. A suinocultura sempre foi isso, ela sempre foi cíclica, ela sempre teve crises. Desde os anos 70, 80, sempre foi isso, os anos 90, 2000, nós estamos na década de 2021. Mas também teve períodos de bonança, Teve né? uns períodos, mas ela sempre teve crises e tal, por que ela cresceu? É que ela tem crises, mas ela recupera e o produtor, a cadeia da suinocultura, é um pessoal muito progressista, um pessoal que investe, um pessoal que cresce, um pessoal que evolui. A suinocultura evoluiu muito nos últimos anos, tecnicamente, geneticamente, sanitariamente, zootecnicamente. Então, hoje, a suinocultura é uma cadeia que ela tem um potencial enorme de produção, de crescimento, de tecnificação. Um produtor competentíssimo, produtor que sabe, sabe fazer suinocultura. Mas o mercado é aquela velha da lei da oferta e da demanda. O mercado é soberano, ele não olha para os olhos de ninguém se são azuis, se são negros, se são castanhos ou se são verdes. O mercado é mercado. Ele vem e impõe suas regras e se você não conseguir atender as regras dele, infelizmente, alguns ficarão pelo caminho, como muitos ficaram lá para trás. Se nós pegar na década de 90, 80, 90, o Rio Grande do Sul tinha 100 mil suinocultores. E hoje? Hoje nós temos um pouco mais de 7 mil. Só que na década de 70, 80, na mão de 100 mil produtores, nós produzia 100 mil, 200 mil toneladas de carne suína, 250, quem sabe. Hoje, o Rio Grande do Sul, com 7 mil produtores, produz 800 mil toneladas de carne suína. Isso significa o quê? A evolução, a concentração da produção, o aumento de escala para ser viável economicamente. 10 suínos não dá viabilidade no negócio. Agora, 1.000 suínos, 2.000 suínos na mesma propriedade, aí começa a dar viabilidade. Então, tudo mudou demais, o cenário da produção, do comércio, assim não é. Isso não é uma exclusividade do setor suinícola. Claro, claro. Se nós olhar, Salos, para o leite, o que está acontecendo na produção de leite hoje? O pessoal reclamando, achando que não é certo. Eu não estou dizendo que é ou não é certo. O mercado, é um movimento de mercado. Na produção de soja, hoje tu produzir 30, 40 sacos de soja por hectare, você é inviável, você morre no primeiro ano. Você produzir hoje 100 sacas de milho por hectare, não paga a conta. Você precisa produzir 60, 70 sacas de soja, você precisa produzir 180, 200, 230 sacos de milho por hectare, que é viável, só depende da chuva, né? Vamos tirar o fator chuva, que não está na mão do produtor, potencial tem para isso. Então, ou você se adequa a isso, você segue o ritmo que te é imposto na produção que você está, ou você não fica na atividade. Assim é no comércio, assim é na indústria, assim é nos serviços. No setor de imprensa no e comunicação de imprensa, também. Então, tudo é evolução. Vamos dizer aqui que é certo ou que é errado? Eu não sei julgar isso. Eu sei que a sociedade, os segmentos, a economia te empurra para isso. Quem que é culpado? Não sei. Não sei, para mim não tem culpado. Ou se tiver que achar o culpado, somos todos. Então temos que retroceder, voltar ao passado. Duvido se tu vai achar um que queira voltar ao passado.
Então, acho que eu me solidarizo com os produtores de suínos, eu fico sentido, mas, infelizmente, gente, é um cenário, é um mercado que nos leva a essas situações. E eu imagino que eles vão continuar cobrando do senhor a representatividade que a Exsurs dá. Com certeza. Né? E podemos também contar com isso. Enfim, presidente, obrigado, nosso tempo já está estourado. Uma satisfação recebê-lo sempre. Boa luta, boa eleição e que 2022 nos surpreenda positivamente. Olha, Salos, obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui. Acompanho o trabalho de vocês, assisto, enfim, nas redes sociais, acompanho muito o trabalho de vocês. Eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui regionalmente, e hoje com o advento das mídias sociais, não é mais local, não é mais regional, isso aqui é estadual, nacional e mundial. Isso. Então, essa visibilidade, essa janela que vocês oferecem para a gente falar sobre isso, os setores que aqui passam, Salo. Até porque o senhor mora aqui em Erechim. Exatamente. Também. É um homem nosso. Sou daqui de Erechim, moro aqui, nós temos grande em Barão de Cotegipe, então nós somos daqui da região, produzimos para a região, geramos riquezas para a região. Então, eu acho que essa visibilidade, essa oportunidade que vocês dão é importante para a gente poder colocar essas coisas, debater com um pouco de profundidade as questões. Eu acho que quem representa hoje um setor, um segmento, seja qual for, nós não temos mais como debater as questões de uma forma superficial. Uhum. Elas precisam ser debatidas com profundidade, achar os motivos lá nas entranhas, por que causou essa crise que a suinocultura está vivendo hoje. Nós precisamos botar todos os fatores que causou isso. Foi muita produção, foi pouco consumo, foi aumento de custo, foi falta de chuva. É uma série de questões que envolveram para a gente chegar nisso que nós estamos. Então, conte sempre comigo, sempre que quiserem conversar. E quanto entidade, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, vamos continuar desempenhando por aquilo que nós fomos criados quanto entidade, como presidente, como produtor que também sou, estou tendo os mesmos problemas que todos. Eu não estou imune à crise, então a gente vai procurar desempenhar e tentar atender as demandas aí dentro daquilo que cabe a nós, que é levar, externar e tentar buscar soluções naqueles entes públicos que tenham soluções para nos oferecer. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi Valdecir Folador, futuro presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Um abraço.